Digo mais, pessoas como esses intelectuais, entre aspas, que estão aparecendo, tipo Clóvis de Barros ou Leandro Espiritual, não são capazes de seguir duas linhas de raciocínio ao mesmo tempo. A incapacidade dialética desses caras é um negócio absolutamente monstruoso. São pessoas que não sabem pensar e estão aí dando palpite o tempo todo. Por quê? É o ignorante falando para o outro mais ignorante ainda. Então, este negócio tem um efeito multiplicativo, é progressão geométrica. À medida que você cria uma geração de analfabetos funcionais, esses vão fabricar outros piores do que eles. Então, você vê o que era a cultura brasileira, o que era o ambiente literário brasileiro, vamos dizer, meio século atrás. Era Herberto Salles, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Otto Maria Carpo, Gilberto Freire. Agora, o que é? Leandro Espiritual, Clóvis de Burros, né? E outros desse tipo. Francisco Raso. Essa gente está ocupando o espaço todo, eles são analfabetos funcionais, já criados, já vítimas desse sistema, que estão multiplicando a sua doença. Então, isso tem que parar já. E o povo sabe disso. O povo está a favor da escola sem partido, assim como o povo estava 95% contra o PT. Agora, não adianta você ficar contra o PT, se ao mesmo tempo o PT tomou todas as organizações e todos os canais de opinião. Então eles acabam tendo o quê? A hegemonia. Ainda que eles sejam minoritários, eles têm hegemonia. Eles têm o controle dos canais de opinião. E nas escolas, então, isso é notório, eles têm o controle de todas as escolas. Fazem o que quiser, e como bem lembrou o Miguel, é uma audiência cativa. Quer dizer, o sujeito não está lá ouvindo o professor porque ele quer. Ele está ouvindo porque ele é obrigado. Ele não pode sair dali. Né? Então, o professor pode fazer o ouvido dele de pinico o dia inteiro, e ele não pode sair. Tem que ficar quietinho e dizer amém. Quer dizer, é claro que é uma situação tirânica, é uma situação de opressão. É uma lei da mordaça que está aplicada no Brasil inteiro por essa gente. Tá? E quando eles dizem lei da mordaça, eles sabem que é o contrário. Eles sabem que o dono da mordaça são eles, que eles que estão amordaçando os outros. Tá certo? Agora, na situação atual, depois de 40 anos de distorção e de sócio-construtivismo, dessa porcariada toda, o que é o prestígio intelectual hoje em dia? É o brilho momentâneo do ignorante perante outros mais ignorantes. Então já se começa a formar um novo critério. Quem são os intelectuais? Os intelectuais é o Leandro Espiritual, é o Francisco Raso, é o Arruinaldo Azevedo, meu Deus do céu. Onde é que isso vai parar? Quer dizer, é um buraco sem fundo, pode cair, nunca para. Vai baixando, aquele negócio do Antônio Machado, né? Quão difícil é quando todo barra no barrar também. Está tudo baixando, né? O critério vai baixando, e o que parece alto aos caras é o que tem 3 milímetros, assim, né? No fundo do poço. Isso que nós temos que parar. Agora, para isso, nós precisamos de escritores qualificados, nós precisamos de verdadeiros intelectuais, que tenham o sentido verdadeiro da intelectualidade. Quando os alunos entram no meu curso, a primeira coisa que eu faço é mandá-los ler o livro A Vida Intelectual, do Padre Sertião, que é o livro que mostra o que é a ética da vida intelectual. O que o intelectual tem de ter em mente, quais são os valores que ele tem que ter no seu coração para ele exercer a profissão de maneira digna. Olha, esse pessoal todo que está posando, que está dando palpite o tempo todo, ele não tem a menor ideia disso. Você viu, falando do Leandro Espiritual, outro dia esse cara, querendo desfazer da mística cristã, ele analisa o caso de Santo Antão, baseado no quê? Na história real de Santo Antão? Não, na versão ficcional criada por Flaubert. Quer dizer, o Flaubert escreveu um conto a respeito de Santo Antão. Se eu quero analisar o santo, eu não tenho que pegar o personagem ficcional, eu tenho que pegar o personagem de verdade. Quer dizer, isso ele nem sabe, isso é que nem a Marlene Chauí, que analisava a psicologia de René Descartes, baseado no retrato pintado por Franz Hals, que é um sujeito que nunca viu René Descartes na vida. Quer dizer, eles já estão misturando ficção e realidade assim, sem perceber. Quer dizer, quem são essas pessoas? São intelectuais? Não são nada, são analfabetos, são incapazes. São pessoas que, numa situação normal, ninguém jamais teria ouvido falar deles, além do boteco da esquina. Né? E o Brasil hoje está sendo infestado por essas pessoas. Então, eu acho que discutir com essas pessoas, num tom respeitoso, é desrespeitar a própria noção de respeito. Como dizia Nietzsche, quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. Então, discutir respeitosamente, eu podia discutir com o Meira Pena, podia discutir com o Jacob Gorender, que era comunista, podia discutir, sei lá, com o Zé Guilherme Melchior,
Agora, vou discutir respeitosamente com esse tipo de picaretinha, cuja presença me envergonha. Eu fico com vergonha do meu país de ver que esses são os intelectuais, né, que estão aí encantando plateias de ignorantes. É uma coisa horrível a gente ver isso aí. E isso vai piorar, gente. Vai piorar. Cada geração isso vai ficar pior, 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 pior. Nós estamos entrando na barbárie pura e simples. Né? Você vê que, atualmente, todo jovem escritor que está aí estreando, ele já entra com temas universais. O liberalismo, né? A cultura brasileira, o fascismo. Mas o que é isso? Por que você não pega um fato concreto e analisa um fato concreto, em vez de ficar no reino dessas generalidades? Ele já faz assim por amadorismo. Então, a perspectiva da alta cultura no Brasil assim, é catastrófica. É um negócio que nós temos que olhar isso aí com temor e tremor, como dizia o Kierkegaard, né? Então, isso nunca aconteceu na história do mundo. Quer dizer, você imbecilizar uma nação de 200 milhões de pessoas, extinguir a alta cultura, né, de um país que já teve grandes escritores, grandes pensadores, grandes artistas, destruíram tudo. E estão destruindo as crianças. Agora, você imagina, a criança vai para a escola e o professor fica falando de sexo o tempo todo. Que concentração esse neguinho vai ter para estudar alguma coisa abstrata? Nunca. Quer dizer, essa excitação sexual permanente, agora estão mantendo as crianças, isso aí é para imbecilizar muito mais do que o sócio-construtivismo. Quer dizer, não é um problema de moralismo sexual, não, não, não. Se você quer fazer suas surubas, você faça. Agora, você envolver as crianças nisso, programaticamente, com um projeto político, e utilizar isso como massa de manobra, isso é a coisa mais criminosa que já se fez no mundo. Isso é um bando de pedófilos. Você vê, esse seu Clóvis de Burros, ele defende a pedofilia abertamente. Pelo menos isso é até um mérito, porque ele defende abertamente. Os outros induzem a pedofilia sem dizer que estão fazendo isso. Quer dizer, nós temos que agir já, e note bem, esse cartaz que o Miguel redigiu, ele está escrito numa linguagem absolutamente perfeita, de acordo com o espírito do Estado laico moderno, sem nenhum ranço ideológico por trás. Isso é a definição dos direitos e deveres do professor no Estado laico moderno. Ninguém pode ser contra isso. Então, como eles não podem ser contra isso, eles fazem? Eles inventam outra escola sem partido, a imagem é a semelhança dos demônios que assustam os seus pesadelos, entendeu? E começam a combater isso aí. É o homem de palha, cria um espantalho para bater no espantalho. Todos estão fazendo isso. Toda essa gente está fazendo isso, invertendo, chamando o debate de mordaça e a mordaça de debate. Então, não estamos discutindo com pessoas honestas, não tenho objeções respeitosas a nenhum desses vagabundos. Tá certo? O que eu quero, minha única objeção é a presença deles na vida pública. Tá? Eles têm que sumir, têm que ir para casa. Seu lugar é em casa, bem quietinho, do lado do fogão, que nem um gato. Tá? Vocês não têm o direito de expor a sua burrice como se fosse auto-intelectualidade. Isso tem que parar. A picaretagem intelectual é o maior problema do Brasil. Não existe um problema nacional que não tenha sido criado por algum picareta intelectual. E eu digo assim, querer corrigir a política num país sem primeiro sanear sua vida intelectual é querer comer merda e cagar flores. Isso é impossível. É isso aqui, né? Agora, esta semana saiu aí um decreto de que o senhor Paulo Freire vai ser nomeado patrono, pode ser post-mortem, hein? Nomeado patrono da educação brasileira. Isso é uma verdadeira maravilha. Eu vou ler aqui para vocês um negócio que eu escrevi, né, a respeito, que eu mandei para o Diário do Comércio. Olha aqui. Viva Paulo Freire. Vocês conhecem alguém que tenha sido alfabetizado pelo método Paulo Freire? Alguma dessas raras criaturas, se é que existem, chegou a demonstrar competência em qualquer área da atividade técnica, científica, artística ou humanística? Nem precisam responder. Todo mundo já sabe que, pelo critério do pelos frutos conhecereis, o célebre Paulo Freire é um ilustre desconhecido. As técnicas que ele inventou foram aplicadas no Brasil, no Chile, na Guiné-Bissau, em Porto Rico e outros lugares. Não produziram nenhuma redução das taxas de analfabetismo em parte alguma. Produziram, no entanto, um florescimento espetacular de louvores em todos os partidos e movimentos comunistas do mundo. O homem foi celebrado como gênio, santo e profeta. Isso foi no começo. A passagem das décadas trouxe, a despeito de todos os amortecedores publicitários, corporativos e partidários,
o choque de realidade. Eis algumas das conclusões a que chegaram por experiência os colaboradores e admiradores do Sr. Freire. John Egerton escreveu em 1973. Não há originalidade no que ele diz, é a mesma conversa de sempre. Sua alternativa à perspectiva global é retórica bolorenta. Ele é um teórico político e ideológico, não um educador. David Fetterman escreveu em 1976. Ele deixa questões básicas sem resposta. Não poderia a tal conscientização ser um outro modo de anestesiar e manipular as massas? Que novos controles sociais, fora os simples verbalismos, serão usados para implementar a sua política social? Como Freire concilia a sua ideologia humanista e libertadora com a conclusão lógica da sua pedagogia, que é a violência da mudança revolucionária? Rosanne Knudson escreveu em 1900... Tudo isso é gente que trabalhou com ele, né? Colaboradores, admiradores e colaboradores. No livro de Freire não chegamos nem perto dos tais oprimidos, o livro já Pedagogia dos Oprimidos. Quem são eles? A definição de Freire parece ser qualquer um que não seja um opressor. Vagueza, redundâncias, tautologias, repetições sem fim provocam o tédio, não a ação. Peter Berger escreveu em 1974. A conscientização é um projeto de indivíduos de classe alta dirigido à população de classe baixa. Somada a essa arrogância, vem a irritação recorrente com aquelas pessoas que teimosamente recusam a salvação tão benevolentemente oferecida. David Newland escreveu em 1974. Alguns veem a conscientização como uma nova religião e Paulo Freire como seu sumo sacerdote. Outros a veem como puro vazio e Paulo Freire como o principal saco de vento. Aqui, Wayne Orban escreveu em 1972. A pedagogia do oprimido não ajuda a entender nem as revoluções, nem a educação em geral. Roland Paulson escreveu em 1992. Sua aparente inabilidade de dar um passo atrás e deixar o estudante vivenciar a intuição crítica nos seus próprios termos, reduziu Freire ao papel de um guru ideológico flutuando acima da prática. Bruce Boston escreveu em 72. Algumas pessoas que trabalharam com Freire estão começando a compreender que os métodos dele tornam possível ser crítico a respeito de tudo, menos desses próprios métodos. Outros julgamentos do mesmo teor encontram-se na página de John Oliger, um dos muitos devotos desiludidos. Daí eu dou o endereço aqui, depois vai publicar no Diário do Comércio. Não há ali uma única crítica assinada por direitista ou por pessoa alheia às práticas de Freire. Só julgamentos de quem concedeu anos de vida a seguir os ensinamentos da criatura e viu com seus próprios olhos que a pedagogia do oprimido não passava, no fim das contas, de uma opressão da pedagogia. Não digo isso para criticar a nomeação póstuma desse personagem como patrono da educação nacional. Ao contrário, aprovo e aplaudo calorosamente a medida. Ninguém melhor que Paulo Freire pode representar o espírito da educação petista, que deu aos nossos estudantes os últimos lugares nos testes internacionais, tirou nossas universidades da lista das melhores do mundo e reduziu para um tiquinho de nada o número de citações de trabalhos acadêmicos brasileiros em revistas científicas internacionais. Quem poderia ser contra uma decisão tão coerente com as tradições pedagógicas do partido que nos governa? Sugiro até que a cerimônia de homenagem seja presidida pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, aquele que escrevia cabeçário em vez de cabeçalho. E tenha como mestre de cerimônias o principal teórico do Partido dos Trabalhadores, Dr. Emir Sader, que escreve Getúlio com LH. A não ser que prefiram chamar logo para algumas dessas funções a própria presidenta Dilma Rousseff, aquela que não conseguia lembrar o título do livro que tanto havia impressionado na semana anterior, ou o ex-presidente Lula, que não lia livros porque lhe dava dor de cabeça. Então, é aquele negócio que dizia Karl Kraus, tem situações que não podem ser satirizadas porque elas já são satíricas em si mesmas. Quer dizer, que gozação, não tem nada aqui é gozação. Tudo isso é verdade, pô. Quer dizer, basta você contar as coisas exatamente como elas são, e o pessoal começa, não é culpa minha, pô. Eu não estou fazendo gozação com ninguém. É a gozação encarnada, tomou conta do presidente da República, do Ministério da Educação. Então, é tal negócio. Viva Paulo Freire, né? Agora, você vê, o Paulo Freire, tem uma gravação dele que ele aparece muito sapientemente dizendo: nós devemos ser tolerantes, mas não com os nossos inimigos. Eu digo, você vai dizer tolerante com quem? Só com quem é do seu lado? Então isso aí é o que Herbert Marcuse
que é também um gozador sinistro, chamava de tolerância libertadora. Tolerância libertadora significa o seguinte: pôr no seu cu. Hã? É simples, é?